Prezados telespectadores, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Hoje, infelizmente, sem a presença do Dr. Renato, que está numa operação longa e não conseguiu chegar até aqui. Mas, em compensação, nós temos aqui o professor Tufi, que é o reitor da FACERES, uma faculdade que tem vários cursos, mas entre esses cursos ele tem um curso a FACERES tem um curso de medicina muito aprimorado, e ele vai nos falar então a respeito de como é a filosofia desse curso, e eu tenho certeza que vai mostrar para o nosso telespectador um grande cabedal de conhecimento e de qualidade, principalmente. O professor Tufi, ele é um expert em qualidade e preza demais essa questão da qualidade, seja no atendimento dos pacientes e seja na formação dos alunos. Então, com a palavra, o professor Tufi, que é o reitor, então, da FACERES, como eu acabo de dizer, e que nos abrilhanta aqui hoje no programa. Boa tarde, professor Braille, boa tarde ao telespectador. Eu quero dizer, antes de mais nada, que é uma honra para mim estar aqui com o senhor. É sempre um aprendizado. O senhor que esteve sempre presente nos momentos mais marcantes da minha vida e na vida da nossa faculdade. Já que o senhor foi quem proferiu a aula inaugural do curso, né? Muito obrigado pelo honroso convite, professor. É muito bem recebido aqui, professor Tufi. Então, a faculdade já vai agora para o quarto ano. Quinto ano, né? Internato já. Agora já é internato. Então fale um pouco, desde o começo. Eu fui lá, dei a primeira aula inaugural lá da faculdade, foi muito interessante. Como você vê a evolução desde aquela época, então, sim, praticamente 4 e tantos anos atrás, né? Professor, hoje nós vivemos um grande dilema na educação médica. A educação ganhou uma série de ferramentas, o aluno mudou, a distância entre a minha geração e a geração anterior não é tão grande quanto a que existe entre a minha geração e a geração dos alunos. Aumentou a distância de pensamento, de visão de mundo, o que provoca uma série de conflitos. A velocidade das transformações é muito rápida, a quantidade de informações com que se lida hoje é muito grande. Eu lembro que o senhor, que foi a primeira pessoa que me ensinou tudo sobre medicina baseada em evidências. Então, nós temos hoje um grande problema. Um amigo do senhor falava já, o professor Alfredo Marcondes, ele da pediatria da USP. Ele foi meu professor. Exato. Ele dizia o seguinte, que em 1991, se juntasse tudo que tem que se dar num curso de medicina, demoraria de 12 a 15 anos. Em 2011, isso já ia para a quantia de 21 anos. E nós temos 6 anos para formar um médico. E a saída aqui, e esse é um dilema que está não só aqui no Brasil. Todo ano nós estamos presentes no Congresso Mundial de Educação Médica, inclusive a professora Patrícia Cury estará embarcando amanhã para o Congresso Mundial. Vai ser onde hoje? Barcelona. O ano que vem vai ser na Finlândia, esse ano em Barcelona, na Espanha. E aí, o que acontece? Nós percebemos que no mundo inteiro existe esse grande dilema, grande quantidade de informação, transformação muito grande das gerações, a uma distância muito grande, incorporação de recursos tecnológicos inimagináveis, não só no sistema de saúde, mas também na educação. Sim, na educação. Então, as faculdades, a mudança do perfil da população e das doenças, e as faculdades estão atravessando assim uma crise de como formar um profissional, no caso do Brasil, em 6 anos, e até nos Estados Unidos,
como formar, lá eles têm uma diferença, que lá eles têm o college, antes da educação formal, como fazer isso? Como você colocar 21 anos, como dizia o professor Alfredo Marcondes, em 6 anos? Então, na realidade, eu vou deixar uma pergunta para o nosso próximo bloco, para que você responda para nós. Os problemas existem, está demonstrado aí. Como é que a gente quer sanar esses problemas, permitir que, pelo menos, nós formemos a mentalidade desses estudantes? Porque, na realidade, nós não vamos conseguir passar todo o conteúdo para eles. Mas isso fica para o próximo bloco. Não saia daí, telespectador, nós voltamos já já. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Hoje não temos aqui o professor Renato, mas, como já disse, temos aqui um grande companheiro, um médico, que também é professor, ele é reitor da FACERES, uma faculdade que tem um curso de medicina que já vai para o 5º ano. E nós estávamos discutindo, até há pouco, os grandes problemas que afligem todo tipo de ensino, não é só na medicina, né, Tufi? Mas quais são as soluções? Você já está agora experiente. É lógico que existem os congressos, existem os encontros, etc. Mas existem as soluções locais, as soluções da nossa inteligência. Como é que a gente pode, então, pegar essa nova geração, que é uma geração completamente diferente da minha e diferente da sua? Sim. Você disse bem, a diferença entre o meu curso e o teu curso foi muito pequena. Mas do teu curso para agora muda completamente. Muito grande. Eu formei em 62, você formou em 82. 82, veja. Perdão, 87, professor. 87. Então são mais de 20 anos de espaço, mas você estudou as mesmas coisas que eu. Mas agora é diferente. E a FACERES está muito entrosada nesse sistema. Ele acabou de dizer para vocês, a doutora Patrícia, que esteve a semana passada aqui com a gente, está indo para Barcelona agora para um congresso. Isso é fundamental para trocar ideias. E para poder ensinar medicina, pelo menos o raciocínio médico, a FACERES tem tomado providências interessantes. Você não deixa de falar, Tufi, a respeito dos manequins, sim, das possibilidades que existem do ensino, porque muita gente acha que, bom, ele não vai ver doente, ele vai ver doente, mas calma, antes ele tem que treinar como treina o piloto antes nos simuladores. Isso é fundamental. Gente não é cobaia. Ele tem que, o estudante, o médico, tem que ir para o doente já pronto para poder fazer a coisa bem feita, né? Então, conta para a gente isso um pouquinho. Professor, a chave está na epidemiologia. É verdade. Ora, se a gente sabe que hipertensão arterial e diabetes acomete praticamente 30% da população, como é que eu vou formar um indivíduo, um profissional, que não tem conhecimentos profundos de hipertensão arterial e diabetes? E tratamento, né? Oi? Sim, sim. Conhecimento profundo da fisiopatologia, né? Como é que o diabetes e a hipertensão atuam dentro do organismo e como você tem que tratar. Isso passa por uma série de problemas, né? Porque com certeza. Não adianta você só dar o remédio. Existe uma série de outras coisas. É o problema social. Veja, o SUS até fornece o remédio gratuitamente. Sim. Mas isso não adianta nada. Tem Adianta uma bastante. taxa de adesão que é acima do esperado pelo Ministério da Saúde. Agora, quanto que é? Não saberia precisar. Porque até pouco tempo só 50% sabiam que tinha hipertensão. Os 50% que sabiam que tinha hipertensão, só metade tomava remédio. Eu acho que isso melhorou pela facilidade do remédio. Mas veja, a hipertensão é uma coisa interessante, né, Tufi? Porque ela não dá muito sintoma. E quando o indivíduo começa a tomar remédio, ele passa a ter sintoma, tontura, etc. E isso, o sujeito fala, não, o remédio está fazendo mal para mim.
Então é uma questão de cultura também. Cultura e assim, e visão que a instituição ela tem que formar o profissional com familiaridade com essas afecções. Então, para isso, e onde se trata a hipertensão arterial? É na atenção primária. Vamos dizer para o telespectador, todo mundo sabe que é hipertensão arterial, mas vamos dizer que é pressão alta mesmo, né? De Sim. repente, a Aí, gente está falando coisa que... Exato. E aí, o que acontece? Você, com base na epidemiologia, com base nas necessidades de saúde da população e também no possível campo de trabalho do futuro profissional, porque quando um recém-formado ele conclui curso, ou ele vai trabalhar, ou ele vai passar numa residência, Sim. ou ele vai trabalhar numa unidade básica de saúde da família, ou passando ou não na residência, ele vai trabalhar numa UPA, Sim. numa emergência. Então a faculdade tem que formar o indivíduo para isso, não tem que ficar perdendo tempo com conhecimentos que ele pouco ou nada vai utilizar na sua carreira. Eu concordo inteiramente. Ele tem que ser, por exemplo, o senhor lembrou sobre a simulação. Isso. A simulação copiou, ela não se inspirou, ela copiou a simulação, porque a simulação na aeronáutica começou em 1923. Foi. Eu tenho até a imagem do primeiro simulador que parecia aqueles aviãozinhos de carrossel de parque. A diferença é mínima. Hoje um simulador de avião... Custa mais caro que o avião. Com certeza, ele simula qualquer aeroporto do mundo e em qualquer condição climática, em qualquer horário. Tanto tem E tem, cada avião tem um diferente simulador. Sim, claro. Então, veja, isso é um investimento alto. Eu sei que a Faceres teve um grande investimento nesta área de simulação. E nós estamos utilizando, nós somos provavelmente a faculdade do Brasil que mais introduziu isso na matriz curricular. Isso não é um evento isolado, isso está na matriz curricular e os resultados já estão sendo aferidos. O que você pode dizer para o nosso telespectador, o que é o resultado? O aluno, ele, perdoe-me o termo que eu vou usar, ele destrava na simulação. Isso, é bom. Porque o professor monta o robô de uma certa forma, com a condição clínica, por exemplo, dor precordial. Isso. E ele passa a apresentar todos o ritmo cardíaco, respiratório, pressão, o eletrocardiograma. Tudo, os exames. E o aluno, a gente percebe que ele entra no clima, ele esquece que ele está numa simulação e passa a se comportar como se estivesse diante de um paciente real. A gente percebe quando eles vão para a emergência, a desenvoltura, a tranquilidade deles diante de situações reais e semelhantes a que ele vivenciou, é muito maior. O aluno tem muito mais segurança, inclusive de discutir o caso com os professores. Então a gente percebe, por exemplo, chega um acidentado, ele já toma as medidas iniciais de suporte. Chega um paciente com dor precordial, eles já conduzem, porque eles treinaram. Para o senhor ter uma ideia, são 13 simulações de dor precordial. Desde aneurisma dissecante de aorta até gás preso. Então, eu quero deixar uma pergunta para o nosso próximo bloco, que é muito importante. As faculdades de medicina, geralmente, elas ficavam restritas a ensinar medicina com o doente hospitalizado. Eu sempre digo isso aí, o doente deitado na cama do hospital, ele não é o doente que vai no teu consultório. Não. Ele é diferente. Eu sei que a Faceres investiu em uma UPA. É isso? É uma UPA? Não, numa unidade de medicina de família. Então, melhor ainda, unidade de medicina de família. Quer dizer, não é, ela faz um pouco de emergência, mas é baseada realmente em família, não é? A emergência é na UPA Norte. Isso. E a medicina de família é lá, que a gente segue o modelo de Cambridge. Fica para o próximo bloco e vocês vão conhecer uma novidade absoluta aqui em Rio Preto. Nós temos uma unidade de medicina da família, que até já começou a funcionar aqui em segredo para vocês, porque vocês são os primeiros a saber dessa história. Então, no próximo bloco nós vamos saber onde é isso e como funciona, porque também está aberta à população daquele bairro. Sim. Mas se alguém for lá escondido, vai também. Eu não sei como é que eles contam. Então tá bom, próximo bloco, não sai daí não, que nós estamos voltando já já.
Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos voltando com o terceiro bloco. Infelizmente, veja, o programa passa muito depressa. É um prazer ter o professor Tuffi aqui. Mas ele voltará mais vezes para a gente ir sabendo como é a evolução da FACES ao longo desse tempo. Então, agora ele vai nos falar dessa grande novidade, que é uma faculdade particular que tem um ambulatório da família. E isso é fundamental, porque se nós não prevenirmos as doenças, não vai haver dinheiro para conseguir tratar aqueles que ficam doentes de verdade. Esta é a tônica que eu quero dar aqui. E vamos ouvir a palavra do professor Tuffi, que é especialista nisso aí. Professor, se a gente observar 1.000 pacientes, um grupo de pacientes, menos de 1% vai para o hospital. Mais de 99% das ocorrências em saúde acontecem ou no ambulatório, ou numa UPA, ou no consultório. Ou no consultório. É fora do ambiente hospitalar. Então as faculdades, elas têm que voltar a sua visão para o atendimento ambulatorial. Nós, em parceria com a prefeitura, a construção foi nossa, mas o terreno foi da prefeitura, construímos uma unidade modelo, uma unidade inédita, não tem um paralelo no Brasil, onde serão 25 salas de atendimento em medicina de família. Como está dividido isso aí? A princípio, nos 5 troncos da medicina: pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica, cirurgia e saúde coletiva. Quando a gente fala de hipertensão arterial, então, por exemplo, e algumas especialidades de apoio, ele está lá não para fazer ambulatório de especialidade, ele está lá para fazer matriciamento. O que é matriciamento? Então, o especialista vai junto com o clínico atender aos pacientes e delimitar o que é do generalista, o que é do especialista. Por exemplo, o oftalmologista, ele não está lá para fazer oftalmologia. Ele está lá para fazer com que os nossos alunos aprendam, por exemplo, a arte perdida, fazer fundo de olho. Nós discutimos na última reunião aqui com a professora Patrícia, e eu insisti muito nesse ponto. No meu tempo, a gente tinha que saber o fundo de olho, porque também a gente não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha nada. Mas eu já disse isso para o telespectador: o fundo de olho é o espelho da alma, né? Com certeza. Você consegue enxergar a alma do indivíduo lá dentro. Essa é a verdade. Todo hipertenso, todo diabético vai passar pelo... E os alunos estão aprendendo bem? Então, começamos ontem, assim, ainda com um movimento muito pequeno, mais para fazer os ajustes da unidade, mas a intenção é que a gente atenda aquelas 50, 60 condições que correspondem a 80%, mais de 80% do que acontece nas pessoas. Do dia a dia. Nós não vamos ensinar síndrome. Não. Nós não vamos atender doenças complexas. Porque isso aí tem no Google. Sim. O doente vai no consultório da gente agora e ele vem com a síndrome. Eu tenho isso aqui. Bom, o doutor não pode ter vergonha. Ele tem que falar: tá bom, então peraí, vamos entrar no Google que eu vou explicar para o senhor como é que é disso aí do ponto de vista científico, médico, etc. E nós podemos procurar mais informações. Na verdade, a informação está difundida agora. Nós temos a informação comum que está no Google, etc., mas depois a gente pode entrar nas grandes bibliotecas. A biblioteca de Washington está livre para todo mundo, a enciclopédia está livre para todo mundo, e as revistas médicas, grande parte delas está livre, né? Nós temos um setor inteiro do NIH, lá, do Sistema Nacional de Saúde americano, que são de acesso livre, né? Então, eu acho que isso, a gente pode aprender as coisas a qualquer instante, e elas precisam surgir. E surgir assim, de forma que nós possamos lidar com elas. E o que você vê, então? Mas eu queria que você deixasse para a gente o que você sente nesses alunos que estão entrando para o 5º ano, né?
como foi a evolução deles, o que você acha que eles aprenderam, assim, comparando com o que você aprendeu, porque a gente tem, tudo é comparativo, né? Sim, professor. Eu acho que eles vão, eles captaram qual que é o espírito da formação que a gente quer proporcionar. Independente da especialidade que ele vai seguir, ele tem que ter a formação generalista. Ele tem que ter a noção básica de pediatria, de ginecologia. Ele tem que saber orientar um puerpério, orientar um pré-natal. Ele tem que saber tratar um hipertenso, independente da especialidade que vai seguir. Conta para o nosso telespectador onde fica a unidade, porque é importante a gente saber que Rio Preto está pioneiramente, mais uma vez, eu sempre digo que a medicina de Rio Preto, ela, desde a virada do outro século, ela é muito progressista. Nós tivemos grandes luminares aqui em Rio Preto. Nós passamos agora na rua Fritz Jacó, né, para chegar aqui. Exato. Fritz Jacó era um médico alemão que veio para Rio Preto em 1900, meu Deus do céu. E deixou uma grande herança para nós, porque a Santa Casa foi muito o que ele fez. E lá na cidade, aquilo lá, a sede da sociedade lá, foi ele que doou. E onde tem aquele prédio da Rio Médica, também foi ele que doou o terreno, onde ele morava. Bom, o que você sente desse movimento, dessa possibilidade da gente mostrar para o telespectador que nós temos uma unidade de família aqui em Rio Preto, pertencente a uma entidade privada que busca a qualidade? O atendimento é inteiramente pelo SUS, nós doamos para a Prefeitura a unidade e... É doada para a Prefeitura? Doei para a Prefeitura. O terreno é deles? Sim, doei para a Prefeitura. Você tem direito a quantos anos? 5 anos prorrogáveis. Então. E aí o que acontece? Nós faremos assim, fica lá no Eco do Santo Antônio, é um conjunto de 6 quarteirões que tem centro esportivo, escola. Beleza. Inclusive isso vai permitir que a gente retome o programa de saúde escolar para resgate, né? Resgate da saúde escolar. Nós já tivemos algumas reuniões com pessoal da diretores a respeito disso. E nós achamos que nós conseguiremos, com esta unidade, ensinar formar o generalista e voltar para as necessidades reais da população. Aquele que quiser ser especialista, ele que vá para uma residência, etc., é outro problema. Sim. Agora, pelo menos você formou aquele médico que não vai prejudicar ninguém. E encaminhar desnecessariamente. A história lá, né, de primo non nocere, né? Sim. Primeiro não prejudicar e depois vamos tentar fazer bem para o paciente. Então, nosso programa está acabando. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para o nosso telespectador, uma mensagem de esperança, viu, Tufi? Porque eu estou muito confiante, né, nesse novo sistema aí que vocês estão criando, baseado em coisas que já estão funcionando nos Estados Unidos e em outros países. E qual que é a tua satisfação a respeito disso? Se você está se realizando. É um sonho teu antigo, que eu sei. Professor, com certeza a gente está se realizando porque nós estamos conseguindo dar concretude ao sonho. Formar o generalista que vai ser parte da solução, porque como o senhor já falou, o sistema de saúde, tal como está, não se sustenta. Ele é feito dentro do hospital. Então, não que o hospital seja dispensado, pelo contrário, mas ele tem que ser bem utilizado. Então, nós formaremos este profissional que saberá discernir e discernir o que deve ou não ir para o hospital e ter alta resolutividade na atenção primária. Então, eu deixo aqui uma mensagem para você, telespectador, já repeti muitas vezes aqui, que nos Estados Unidos, este ano, eles gastaram, você estava nessa reunião, você viu o americano dizendo, eles gastaram $9 mil por habitante por ano para tentar dar saúde para a população. Tem 40 milhões lá que não tem nenhuma assistência. Bom, nós temos $300, então nós temos que ser muito inteligentes, tem que formar esse tipo de doutor, que assim, nós não vamos precisar trazer gente de Cuba, de lugar nenhum, o nosso pessoal vai estar preparado para atender você da melhor forma possível, na realidade com conhecimento e com as características de ser realmente um médico, né? Um médico na seção da palavra, que é um indivíduo que está aí para ajudar. Não é isso? Então, Tufi, foi um prazer ter você aqui. Eu espero sucesso e que a gente possa ir conversando aqui mais vezes, mostrando para a população como é que você constrói uma nova
Faculdade de Medicina com um novo caráter. Fiquem com Deus aí, eu espero vocês no próximo programa, na próxima terça-feira.